Muito bem, alunos do MEC, de volta ao nosso treinamento. Vamos lá falar sobre os conectores, né? Acabei de citar isso antes, né? Então estamos aqui, ó. Observem os dois conectores dos sensores de oxigênio do Peugeot 307 1.6 Flex. Então temos ali, ó, conectorzinho azul, conectorzinho verde, idênticos. Observem bem nessa foto, tem um que ainda, ó, até uma cinta elástica ali, ó, segurando bem, né, ó, segurando bem, né, os conectores. Por quê? Quando quebra ali os encaixes plásticos, ele vai ficar solto. Pode pegar no eletroventilador ou no próprio coletor de escapamento. Daí a importância de ver bem se ele está fixo sempre, né? E para soltar ali o conector, ó, é só puxar a travinha vermelha que já desencaixa, né? Já vai expulsando, ao puxar a travinha vermelha, já vai expulsando o conector do sensor de oxigênio, tá? Vamos lá aos comentários sobre esses dois conectores. O conector verde refere-se ao sensor 1, sensor antes do catalisador. O conector azul ao sensor 2, depois do catalisador. Há modelos que não temos a sonda 2. Assim, a ECU adequa apenas o mapeamento pela sonda 1 e não prevê, não garante, não consegue, né, prever, melhorar o funcionamento do catalisador. Tá? Então, quando só tem uma sonda lambda, o sistema trabalha com um circuito fechado no mapeamento, mas aberto na questão do conversor catalítico. Tá? Então, não dá para falar em durabilidade, em evitar defeitos lá do catalisador, já que ela não vai ter a sonda 2. Tá? Por falar em sonda 2, eis ela aqui, ó. Está aqui, ó, sensor de oxigênio 2. É a sonda pós-catalisador. Aproveitei essa imagem, né? Coloquei ali para vocês também o que, ó, uma foto, né, do catalisador que solta, né? No lugar você não consegue, mas ele solta da parte do coletor de escape por baixo, tá? E aí você tem o catalisador e a sonda 2. Obviamente, a sonda 2 vai aonde aqui no carro? Fixo, ó, bem ali naquele orifício, na parte inferior do catalisador. Tá? Temos lá em cima, na parte de cima do vídeo, o bocal, a parte ali cromada, né, que é o corpo do catalisador. Logo após terminar o corpo do catalisador, temos ali o orifício, onde está o sensor 2, a sonda lambda pós-catalisador. Tá? Aqui vai prever, vai melhorar, vai aumentar a vida útil dele mesmo, do conversor catalítico. Tá? E assim, dessa forma, se consegue o quê? Tanto um funcionamento melhor do motor, mas principalmente, pessoal, questão ambiental. Principalmente, o meio ambiente será melhorado. Porque você tem uma preservação da peça que está ali para converter gases nocivos em não nocivos. E converte realmente, tá? A eficiência do catalisador, pessoal, chega a um ponto, tá, de ser, no mínimo, gravem isso aí, ó. A eficiência do catalisador é tão alta que ela tem que ser, no mínimo, tá, 50%. No mínimo. Tá? Claro, ele trabalha geralmente próximo, tá, do 100%. Mas, no mínimo, o que entra de poluentes no catalisador, no mínimo ele tem que quebrar no meio, cortar pela metade o que sai dele. Tá? Ou seja, excelente, tem que ser uma alta eficiência. Tá? Claro, a sonda 2 contribui para isso também. Auxilia nessa questão de funcionamento e vida útil do catalisador também, tá? Esse sensor, após o conversor catalítico, né, a sonda 2, serve de sinal de apoio ao seu funcionamento, pois assim é possível monitorar se há ou não alterações no sinal da quantidade de oxigênio após o catalisador. Então ela consegue monitorar tudo isso, graças à sonda lambda 2, tá?
ao monitoramento o tempo todo. Não. Aqueceu a sonda, ele começa a funcionar. Né? Então a gente tem um pequeno intervalo, pessoal, né? Diríamos assim, um pequeno gap, uma pequena abertura, onde o sinal ainda não está funcionando, que é a fase de aquecimento do sistema, aquecimento do próprio sensor de oxigênio e também do catalisador. Vocês sabiam que o catalisador ele só vai converter os gases quando aquecido, próximos aí a 300 graus Celsius. Isso mesmo. O catalisador ele só funciona quente. Frio ele não converte os poluentes. Tá? Se frio ele convertesse os poluentes, a gente ia encher as oficinas de catalisador, né? Para não ter poluente dentro da oficina, né? Legal, a gente resolveria o problema de funcionar carro dentro da oficina. Não, frio ele não converte os poluentes. Tem que estar aquecido, tá? E o sinal? Como são os sinais, né, da sonda lambda 1 e 2 que chega aqui para ela? Para ECU, para a unidade de controle eletrônico desse Peugeot. Vamos lá. Sinais. A variação de sinal do sensor 2 é bem diferente em relação ao sensor 1. Ela ocorre mais lentamente e seu valor varia mais centralizado entre valor baixo, 0,2 a 0,4 volts, confirmando que o catalisador está funcionando. Então é assim, a sonda 1 oscila de 0,1 a 0,9. A sonda 2, ela oscila menos e mais próximo aí entre 0,2 a 0,4, tá? Mais próximo disso. Ela passa de 0,5? Passa, ela sobe, desce, mas ela fica mais na faixa de 0,2 a 0,4 volts. Por que ela fica numa faixa indicando que a mistura está pobre? Parem para pensar. Por que a sonda lambda trabalha numa faixa indicando que a mistura está pobre? Porque ela trabalha onde? Depois do catalisador. Então, se ele converte os gases nocivos em não nocivos, né? O que são os não nocivos? Tá? Ó, N2, que é o nitrogênio, O, que é o oxigênio, H2O, que é a água. Então, você tem muito oxigênio convertido. Ou seja, o ideal numa queima legal e no funcionamento do catalisador é que após ele saia o quê? Bastante oxigênio. Por isso que a sonda lambda 2 indica valor baixo, de mistura pobre. Mas o módulo não vai enriquecer por causa disso. É a sonda 2, não é a sonda 1. O módulo enriquece quando é sinal de mistura pobre na sonda 1. Aqui não, pessoal. É a sonda 2. Sinal que ela está trabalhando correta e que o catalisador está trabalhando bem também. 0204, bastante oxigênio na tubulação de escape, sinal que o catalisador está convertendo os poluentes. Entenderam? Por que a sonda 2 trabalha sempre com valor lá embaixo, bem pobre? Porque trabalha com oxigênio. Ela está depois do catalisador. Belezinha? Muito bem. Vamos lá ao outro sensor desta aula de hoje. Sensor de velocidade. É só de olhar a peça, né, a foto da peça, né, dá para imaginar onde ela está instalada. Caixa de mudanças. Está instalada no câmbio. Mais precisamente no diferencial, né? Mas como é uma caixa acoplada, né, câmbio e diferencial juntos, tá? Podemos falar que ela está no câmbio. Mas assim, tecnicamente, ela está apontando para o diferencial, não é para o câmbio, tá? Tecnicamente falando. Bom, fica ali entre, né, a parte superior da caixa acoplada, mais próximo ao motor, tá? Mas apontando para onde? Para a coroa do diferencial. Por quê? Junto com a coroa do diferencial, aquela mesmo, pinhão e coroa, né? A coroa do diferencial, temos uma coroa do velocímetro. Uma peça plástica em formato circular, fixo na coroa do diferencial. Conforme ela gira,
ela vai girar essa pontinha amarela, tá? Que é o chamado pinhão do velocímetro. O pinhão movimentando, ele vai girar lá em cima um sensor Hall. As janelinhas para o sensor Hall que está ali do lado emitir o sinal. Não é que ele gira o sensor, né? Ele gira as janelinhas. E aí o módulo recebe o sinal positivo, né, pulsante do Hall e faz a contagem. E aí sabe a velocidade do carro. Simples assim. Tá? Tem-se muitos problemas nessa peça. Quais problemas? A peça para de funcionar. Sensor Hall é muito sensível, principalmente, pessoal, se inverter a limitação elétrica, tá? Então, muito cuidado com isso. Hall, inverteu a ligação elétrica, queima na hora, tá? Também podemos ter problemas do pinhão quebrar, a peça plástica amarela ali parar de funcionar, quebra, degola ele. E também problemas, já é mais raro, mas pode acontecer, na coroa do velocímetro. E aí defeitos na coroa, só descendo o câmbio e abrindo o câmbio. Não tem jeito, tá? Então, temos essas possibilidades. Mas esse sensor também queima. Por que esse sensor de velocidade queima? Ah, porque está no local mais baixo, muito próximo à água. Na hora que vai tirar o câmbio, vai trocar a embreagem, esquece de soltar o fio, quebra, bate o câmbio. Então, esse sensor quebra muito pós-manutenção na embreagem, principalmente, tá? Vamos lá, a teoria dele, vamos lá. Velocidade, tá? Composto por uma base com um sensor Hall e um pinhão que vai encaixado na coroa do velocímetro, temos o sensor que compartilha da informação da velocidade do veículo. Ou seja, esse sinal ele vai para vários módulos. Tá? Temos uma rede interligando a arquitetura eletrônica desse Peugeot, né? E esse sinal ele vai para o painel, vai para o computador de bordo, né? A BSI ou CSI, vai para a unidade da injeção eletrônica. É importante também, tá? Ou seja, ele está o quê? Interligado via rede, tá? Mas é um sensor simples, pessoal, é fixo, ó, por um único parafuso. Encaixou ali, fixou, ok, tá? E é muito fácil de testar. Vamos ver já já. Sensor Hall, você testa com a canetinha de polaridade ou com multímetro. É fácil, tá? Não tem muito segredo. Já vamos falar sobre o teste desse sensor. Ligações do sensor de velocidade. Obviamente, no painel de instrumentos do carro, temos aí à direita, né, o relógio de velocidade, tá? O que vai marcar o velocímetro, a velocidade do carro, sim, ó, vai de 0 a 200, né, 210, por aí, né? Parece que corre bastante, né? Pelo menos na teoria aqui, né? No painel de instrumentos. Na prática, não é bem assim, tá? Mas essa ligação não é mais cabo. Não tem o cabo do velocímetro que sai do sensor e vai para o painel. Esquece. Atrás aí do painel vão ligados poucos fios, ligados em rede, com a BSI, a unidade de borda interna, né, ou também chamada de CSI. Não tem cabo de velocímetro. Esquece. Não se troca cabo de velocímetro porque também não tem, tá? E essas ligações são ligadas, são programadas, e o sistema atua, né? O painel de instrumentos, ele atua no ponteiro como se fosse um atuador realmente, tá? Vou falar então dessas ligações que nós temos, tá? O sinal do sensor de velocidade vai para a BSI, a central de bordo, ou CSI, e desta para as unidades de gerenciamento do motor e do próprio painel de instrumentos, para a devida marcação e mapeamento do sistema do motor. Então, claro, da BSI
vai para o painel. Painel para quê? Para marcar a quilometragem, né? A velocidade e a quilometragem. O mesmo sinal vai via rede para a central da injeção. Para quê? Para adequar o mapeamento também em velocidade. Por quê? Se você está com velocidade constante, o módulo consegue empobrecer mais a mistura sem perder desempenho. Tá? Se ganha em economia de combustível. Então, é uma informação legal, também importante para o gerenciamento eletrônico do motor. Ok? E testes no scanner? Tem? Tem. Também você consegue enxergar, né, o valor de velocidade, tá? Via scanner. Se você tem a opção no gerenciamento do motor, se não aparecer em leituras, você tem a opção via BSI ou via unidade do painel de instrumentos. E aí você consegue fazer adaptações, fazer resets, fazer o sistema funcionar e visualizar isso no scanner. Mas, pessoal, na prática, o teste mais fácil, mais funcional de sensor de velocidade é canetinha de polaridade. Sério. Levanta só uma roda do carro, liga a ignição sem dar na partida, só uma roda. Com a canetinha, você vai ter ali os 3 fios, vê lá os 3. Você vai encontrar com a chave ligada um positivo, 12 volts, tensão da bateria, um aterramento. E o terceiro fio, girando a roda, ele é negativo pulsante. Quanto mais rápido girar a roda, mais rápido ele vai pulsar. Pronto, você comprova que o sensor está funcionando, tá? Positivo, negativo, o sinal de resposta. E aí você consegue identificar possíveis falhas no próprio sensor. Nessa linha Peugeot, tem muito problema, pessoal, com o fio de aterramento. Ele fica ali junto do motor de arranque e geralmente na hora que vão fazer manutenção, prendem ele junto com o positivo. Pense nisso, ó. Você desconectou o chicote do sensor, 3 fios, um é positivo, um é sinal de resposta, o outro é negativo. Se tem ali 2 positivos, pode seguir o chicote que fixaram, né, o fio do sensor negativo junto com o positivo do motor de partida. Pode ir direto. Isso acontece bastante, tá? E também acontece, né, alguns casos de falha intermitente. Mas eu vou falar sobre isso já já no plantão de dúvidas para vocês. Falha intermitente no sensor de velocidade, tá? Seguindo aqui, testes no scanner. Uma das falhas mais comuns quando ocorre defeito no VSS é o corte na velocidade no painel de instrumentos. O cliente fala assim: Escopino, o carro deu uma cabeçada, olhei para o painel, marcava 0. Acontece isso realmente. Ele cai a 0 porque ele volta a marcar de novo, tá? E às vezes ocorre corte abrupto, né? Um corte rápido na rotação do motor, deixando-o morrer em desacelerações, tá? Então, fiquem atentos, é algo que tem que se analisar, tem que sempre estar de olho, porque dá defeito, ok? Aqui é a central, a nossa unidade de comando eletrônico do motor, e claro, vamos aqui a mais uma dica. Falhas no sensor de velocidade têm ligação direta com mal indicação no painel de instrumentos. E, em alguns casos, até com o sistema ABS, que também recebe essa informação. Ou seja, falhas no sensor VSS, o sensor de velocidade, o painel para de marcar. Volta para, tá? O cliente vai reclamar disso, principalmente, tá? E aí vai ter também interferências com o ABS, tá? Pode acender a luz do ABS e na injeção raramente vai ter isso ali, né, como falha registrada, tá? Muito difícil, tá? É mais no painel mesmo. Belezinha? Pergunta da nossa aula: há muitas falhas nos sensores de oxigênio desse Peugeot 307? Estraga muito som da lambda? Resposta para vocês: não.
mas o que mais se troca, né, a que mais danifica nesse carro, quando se troca, é a antes do catalisador. O carro geralmente, numa aceleração rápida, ele fica amarrado e depois ele acorda, parece que desentope. Pessoal, quando o cliente chega na oficina, falando assim, Scopino, eu acelero o carro de vez em quando. Ele dá uma cabeçada, parece estar entupido, e aí ele acorda e vai embora. Meça a sonda lambda. Dê uma atenção a ela, tá? Principalmente a antes do catalisador. É a que apresenta mais problemas e o sintoma é bem característico, é bem parecido com esse que eu falei para vocês. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, viram aí, né? As dicas justamente sobre sensor de oxigênio, né? A popular sonda lambda, né? Sobre fixação, aperto, né? Cuidado com os fios, realmente. Tem que tomar cuidado. Vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Pergunta do Rodrigo da Zanincar. Em relação à sonda 2, quando eu posso afirmar que ela está ruim? Bom, temos duas características. Primeiro, a sonda 2 também não pode ficar travada. Ela oscila menos, mais para a fase pobre, né? Mais para mistura pobre, porque tem mais oxigênio, né? Pós-catalisador. Mas ela oscila, tá? Quando você acelera o motor e solta, ela tem que oscilar também, porque está tendo uma variação também na quantidade de oxigênio pós-catalisador, tá? Então ela não fica travada. Uma outra característica importante, o sinal da sonda 1 em relação à sonda 2 não tem nada a ver. Se uma for parecida com a outra, né? Melhor dizendo, a 2 for parecida com a sonda 1, é sinal que o catalisador está danificado. Ou está sem miolo, ou já não está fazendo mais nada. Os gases estão passando por ele sem fazer a conversão de poluentes em não poluentes, tá? Então, isso também acontece, tá? Mas uma questão muito comum em relação a sondas para emendar conector, emendar terminais, pode ser feito? Até pode ser feito, tá? Mas é que hoje o preço já do sensor de oxigênio caiu tanto, tá? Que muitas vezes compra já um completo, instala um completo, já com conector e pronto. Você minimiza o seu trabalho, tá? Minimiza o tempo, né? É mais rápido trocar uma sonda lambda completa e possíveis falhas, possíveis erros, tá? Então, hoje, pelo próprio custo, né? Procure utilizar sempre aí o sensor completo, já com conector, que aí minimiza problemas. Então, lembrando que esse carro utiliza a sonda lambda tipo planar, que dá menos defeito ainda comparando com a antiga, né? Com o modelo Finder, o modelo anterior, tá? Dá menos problema. Então, muita atenção aos valores de resposta do sensor de oxigênio. Belezinha? Deixa eu ler aqui um comentário do nosso aluno e amigo Diomedes, né? De Brasília. Olá, Scopino e amigos do Almec, boa noite. A bruxa está solta aqui em Brasília e fui dispensado da oficina, eu e um colega. O motivo, queda na procura de serviços, o que é geral. Vou tentar trabalhar em casa, fazer o que é possível. Parar, eu não paro. Está ficando difícil. A renda de Brasília é basicamente salário de servidor público federal e estadual, que está congelado há um bom tempo. Brasília é diferente de grandes centros, que tem muita indústria e um grande comércio. Bom, caro Diomedes, também serve de recado para todos que estão desanimados no mercado, né? Não é só reparação automotiva, é geral isso. Claro, perder o emprego, sair da concessionária, da oficina, não é fácil. De repente, é uma oportunidade de arrumar o carro na oficina em casa, montar uma oficininha, uma garagem e começar a captar clientes, tá? Claro, você trabalhando em casa, na garagem, o custo é menor e também se pode cobrar menos. Você pode também melhorar com isso, porque as pessoas estão sem dinheiro realmente. Uma coisa é certa, jamais pare de estudar. Leia bastante, assine jornais do setor, que são de graça geralmente,
pesquise na internet, acompanhe o seu MEC, não pare de estudar. Por quê? Ou você vai continuar no negócio próprio e vai prosperar, ou de repente volta para um emprego melhor e vai prosperar. Desde que você esteja o quê? O tempo todo atualizado, o tempo todo estudando, ok? Fica aqui o meu recado, um grande abraço e sorte a todos. Pessoal, finalizamos mais uma aula aqui no seu Mac. Semana que vem veremos Peugeot 307 Flex, sensor parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário o sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte o novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!